Abra sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 8. João, capítulo 8. Quero pensar com vocês sobre o poder da palavra. E minha oração é que esta semana você faça o mesmo que a Flávia Medeiros fez. Você pegue o esboço da mensagem, encontre um ou dois amigos, amigas, sentem com eles, leiam. Não é pregar, é ler. Está tudo aqui. Dúvidas vão surgir e você vai procurar ajudar. Isso é um relacionamento discipulador que você vai começar com alguém. Faça isso. E domingo que vem eu gostaria de ter mais testemunhos da sua experiência. Tá bom? João capítulo 8, verso 31, o poder da palavra. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Tem gente que adora médico. Conhece gente assim? Qualquer coisinha procura um médico. Não satisfeita, a pessoa procura outra opinião. E mais outra, e mais outra. A pessoa quer ter várias opiniões. Eu sei que há casos em que a prudência nos fará recorrer a mais de uma opinião. Suspeito, porém, que não seja esse o caso de alguns que buscam atendimento nos consultórios médicos, especialmente se o sujeito paga algum plano de saúde. Ele paga, então tem que usar, ele diz. Agora, quem tem SUS, dá glória a Deus quando recebe uma única opinião ou diagnóstico. Porque todos nós sabemos o quanto é sofrida a vida dos que ficam nas filas de espera do serviço público. Nem sempre a culpa é do profissional da saúde, diga-se de passagem, mas do sistema corrupto, corrompido, corruptor. Não é verdade? Enquanto alguns adoram médicos, adoram fazer exames, outros tantos morrem de medo, fogem do médico, fogem dos exames, dizem assim: se eu for ao médico ele vai me arrumar uma doença. Vou não, Deus me defenda. Estou bem, estou sadio. E se eu tiver alguma coisa, eu nem quero saber. Deus vai dar um jeito, Deus cuida. Gente, check-up médico e medicina preventiva, sem paranoia, é claro, é fundamental para uma vida saudável. Exames, testes médicos, laboratoriais podem ajudar bastante no tratamento de doenças, especialmente se as doenças forem diagnosticadas a tempo de serem tratadas. Pastor, por que o senhor começa com esse assunto? Eu ponho esse assunto sobre a mesa, porque o nosso texto aqui em João 8 é um texto em que Jesus está aplicando um exame. Jesus está examinando aqueles que diziam ter crido nas palavras dele, haviam de alguma maneira já se agregado ao grupo, conforme diz o verso 30 de João capítulo 8. Então o Senhor Jesus, o médico dos médicos, o médico de almas doentes, o médico de pecadores, na verdade, como ele diz que é em Marcos 2,17, esse Jesus está aplicando um teste para detectar quem são verdadeiramente seus discípulos. E o teste da verdade é a palavra de Deus. Ouça de novo, abra aí, veja aí, João 8, verso 30. Muitos que o ouviram dizer essas coisas creram nele. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos, ou se permanecerem na minha palavra. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Veja, o teste da verdade, o exame que revela se alguém é discípulo de verdade, e não discípulo de mentira.
é a permanência na palavra. Esse é o teste. A permanência na palavra. Passa no exame quem permanece na palavra. Palavra essa que, por sua vez, gera um tipo de conhecimento da verdade, um conhecimento salvífico, um conhecimento santificador, que liberta, que nos liberta progressivamente. Nós, pecadores, doentes, nos liberta do cativeiro do pecado, nos liberta da doença do pecado. Então veja que o teste da verdade precisa demonstrar, na minha e na sua vida, que a palavra de Deus tem poder sobre nós. Se o teste da verdade não revelar que a palavra de Deus tem poder sobre nós, o exame revelará que nós somos discípulos de mentira, não de verdade. É isso que Jesus está dizendo, porque, de novo, eu repito, reforço a vocês que têm ouvido eu dizer isso nas últimas semanas, nós que estamos martelando este versículo, Jesus está se dirigindo a uma multidão que havia acabado de crer nele, ou pelo menos dito que creram. E ele martela, e ele confronta, e ele exorta, e ele olha no olho e diz: tá, vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem na minha palavra. Esse é o teste. O resultado do exame tem que revelar que a palavra penetrou você, cativou você, conquistou você, produziu em você um tipo de conhecimento da verdade, que agora liberta você da escravidão do pecado. Se eu enxergar isso na sua vida, você é verdadeiramente meu discípulo. Agora, se você só fala de Jesus, até canta cânticos, corinho, hino, faz gracinha em nome de Jesus. Se alguém te pede para orar, você sabe orar bonitinho em nome de Jesus. Isso não significa absolutamente nada, se a palavra não se provar poderosa na sua vida. Semana passada nós vimos que Jesus está tratando de autenticidade aqui em João 8, de 30 a 31. Esse é um dos versículos mais importantes do Evangelho de João, por isso a gente está voltando nele repetidamente. O Senhor está dizendo que existe uma crise de autenticidade. Pessoas que buscam ser quem não são, ou se revelam ser quem não são de verdade. Então, Jesus está dizendo para nós de forma muito contundente e para nós vergonhosa, que esse problema de falta de autenticidade não é um problema só da sociedade, ainda mais preocupante, a falta de autenticidade é um problema da igreja. Gente que diz ser, mas não é. E não é porque a palavra não produz frutos. Você olha para a vida da pessoa e se você buscar examinar a vida da pessoa, como Jesus examinou aquela figueira, buscando encontrar nela fruto, você não vê na pessoa fruto do Espírito, você vê nela obras da carne. Tudo isso é muito sério. Porque veja, há um tipo de pessoa que diz ter fé, afirma crer, pertence ao grupo, mas Jesus está dizendo, não é verdadeiramente discípulo. Por quê? Porque é fake disciple. É falso discípulo, é crente Nutella, não é crente raiz. Não é isso, moçada? E a igreja precisa de crentes ou de discípulos de verdade. O mundo precisa de discípulos de verdade. O mundo precisa de autenticidade, um tipo de autenticidade que se alimenta da palavra e se comprova pela permanência na palavra. Um tipo de permanência que, por sua vez, produz um conhecimento da verdade que vai nos libertar, transformando-nos cada dia mais à imagem e semelhança de Jesus. Foi isso que vimos semana passada. E nós dissemos semana passada que para descobrir quem é discípulo de verdade, a gente precisaria desembrulhar o versículo 31. E nós estamos desembrulhando esse versículo em 5 perguntas. Semana passada respondemos a primeira pergunta: o que significa verdadeiramente meus discípulos? E a resposta a essa pergunta tratou da questão de autenticidade. Nós vimos que verdadeiros discípulos
São os que permanecem na palavra, no sentido de que reconheceram seus pecados, arrependeram-se deles, creram em Jesus, foram libertos da ira de Deus, adotados como filhos e já desfrutam em alguma medida das bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro discípulo. E agora ele vive para produzir fruto, para ir e produzir fruto. Esse é o crente, esse é o discípulo de verdade, esse é o discípulo raiz. Tem fruto na vida dele. Você olha para a vida dele e você não vê só folhagens como Jesus viu naquela figueira. Você examina e você vê fruto, você vê autenticidade, você vê a obra do Espírito na vida dele, você vê a preocupação dele em frutificar na vida dos outros, como ouvimos. E como eu gostaria de ter mais Flávias domingo que vem aqui. Gente que leva a sério. Meu povo, eu escrevo cada palavra praticamente do que eu prego. E sabe o que eu estou pensando o tempo todo? Orando e dizendo, Senhor, que essas palavras, alguém ao lê-las, alguém ao ouvi-las, possam ser salvas e crescer. Então eu preparo isso com todo amor, com todo carinho, com todo zelo, coloco no site da igreja para você ter acesso rápido, fácil, de conteúdo bíblico de qualidade, para você simplesmente gastar meia hora, uma vez por semana, com 2, 3 amigos. Faça isso, seja um discípulo de verdade. As perguntas que a gente tem que responder hoje têm a ver com permanência. Hoje são 4 perguntas e as respostas a essas perguntas vão revelar não apenas o poder da palavra para nos tornar discípulos. A resposta às perguntas vão responder para nós de que forma esse poder da palavra age em nós, verdadeiros discípulos. Quais são as perguntas de hoje? Primeira, todas elas no verso 31, João 8:31. Primeira, aqui Jesus se refere quando ele diz minha palavra. Na NVT está meus ensinamentos. O que é isso? Segundo, o que significa permanecer na palavra, essa contração na, dentro da, que a NVT colocou fiel a. O que significa na palavra? Terceira, o que significa permanecer? E por último, qual é a relação entre permanecer na palavra de Jesus? Qual é a relação entre permanecer na palavra de Jesus e ser verdadeiramente discípulo de Jesus? Meu povo, se eu estou diminuindo a velocidade, quase que nessa caminhada pelo Evangelho de João, se eu estou praticamente em câmera lenta, nesse ponto do Evangelho, é porque isso aqui é o coração do Evangelho. Nós não estamos aqui tentando encontrar cabelo em ovo, não. O que Jesus está dizendo aqui é seríssimo. Muitos da multidão, dos que creram ontem, hoje e até a volta de Jesus, muitos dessa multidão dos que, entre aspas, creram, frequentaram, vão chegar diante do trono de Deus e vão ouvir: aqui não é o seu lugar. Não seja esse, ou não seja você um desses. Que a palavra de Deus tenha poder na sua vida. Então vamos à primeira pergunta. A que Jesus se refere com a expressão minha palavra, meus ensinamentos? A NVT, nova versão transformadora que a gente tem usado, infelizmente ela pisou na bola aqui. Porque ela traduz plural, meus ensinamentos. Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos, quando na verdade o correto é: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem na minha palavra. O substantivo feminino é singular na forma grega original do texto. Na
palavra, não é minhas palavras. Então, nesse ponto, traduções da Bíblia erram, porque acrescentam que não tem. Aqui não é plural, aqui é singular, na palavra. E o que significa? Jesus está pensando na soma de tudo o que ele ensinou. Talvez por isso, NVT colocou meus ensinamentos. Mas precisão em termos de palavra de Deus é tudo. Então nós poderíamos aplicar a nós esse versículo da seguinte forma: permaneça na soma, no extrato concentrado de tudo que Jesus ensinou. É isso que Jesus quer dizer com na palavra. A soma, o extrato concentrado, a polpa grossa da palavra de Deus. O que seria, portanto, a soma? O que seria esse extrato concentrado do que Jesus ensinou? E a resposta é: Ele mesmo. Cristo mesmo é a soma, o extrato, a polpa da palavra dele. Cristo mesmo, Jesus Cristo, é a soma de tudo que ele ensinou. Todas as palavras de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus, de uma maneira ou de outra, chamam nossa atenção, apontam-nos para Ele mesmo, para a pessoa dEle, para a vida dEle, para a obra dEle. Considere comigo aqui apenas algumas poucas afirmações do próprio Jesus aqui em João. Eu sou o pão da vida, João 6,35. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Eu deste mundo não sou, João 8,23. Eu sou o bom pastor, João 10,11. Eu estou no Pai, João 10,38. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11,25. Então veja que quando você toma e junta todas essas palavras do Senhor e tantas outras que nós não vamos citar por questão de tempo, a gente enxerga que as palavras de Jesus sempre tiveram um único foco: Ele mesmo. Ele é o verbo de Deus, a palavra de Deus encarnada. João já diz isso desde o início. No início era o verbo, o Logos, a palavra, o próprio Jesus. Olha o que João escreve em termos de seu propósito para esse evangelho. João 20, verso 31. Esses sinais, porém, estão registrados, e a palavra grega aqui é grafô, de grafia. Esses sinais foram grafados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então veja que João está dizendo de forma muito clara, só um analfabeto funcional não enxerga isso. Ele está dizendo que todos os milagres de Jesus, todos os ensinos de Jesus, a vida, a obra de Jesus, tudo aponta para o próprio Jesus, a pessoa de Jesus, o Cristo, o Filho eterno de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Então quando Jesus diz, tem que permanecer na minha palavra, ele está dizendo, tem que permanecer em mim. Porque a minha palavra testifica de mim. É por isso que quando a gente chega lá em João capítulo 15, a gente lê Jesus dizer, não apenas no verso 7, permaneçam em minhas palavras. Ele diz também no verso 6, permaneçam em mim. Sem mim vocês não podem fazer nada. Doutrina, leitura bíblica que não te leva para Jesus não cumpriu o seu papel. Você não tem que ter uma experiência com doutrina, você tem que ter uma experiência com Cristo, o Cristo que a Bíblia e a doutrina revelam. Cristo é a soma de tudo. Logo, a resposta para a nossa pergunta em João 8,31, aqui Jesus se refere com minha palavra, ou meus ensinamentos seria a soma dos ensinamentos dele, que se resumem nele mesmo. Em tudo que Jesus é para nós, fez por nós, ensinou a nós.
Em outras palavras, todas as palavras de Jesus, seus ensinamentos, apontam para Ele mesmo. Então, sublinha sua Bíblia, escreva: minha palavra igual Jesus. Agora, nós somos muito práticos. Qual é o significado prático desse ensino, pastor? Por que o Senhor desacelerou a caminhada por João para fazer esse destaque? Que valor há nisso? Uma implicação prática desse ensino é que se você quer de fato conhecer Jesus, só tem um jeito de você conhecer Jesus verdadeiramente: através do ensino dele. Talvez tenha sido por isso que ele não disse aqui em João 8,31 o seguinte: vocês serão verdadeiramente meus discípulos se permanecerem em mim. Porque ele poderia ter dito isso. Eu creio que ele disse aqui: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem na minha palavra, porque ele está dizendo algo muito importante, que o século 21, essas igrejas aí afora, se esqueceram. Não tem como ter uma experiência com Jesus sem a palavra. Tira a palavra e você tira as córneas do coração, você não enxerga. A aplicação prática é de que se você quer conhecer Jesus, e você deve querer conhecê-lo, você tem que se voltar para as Escrituras. Porque as Escrituras são o meio pelo qual nós, principalmente, podemos conhecer Deus. Todas as nossas experiências com Cristo são pautadas nas Escrituras. Geralmente a gente fala o seguinte, que a gente cresce no conhecimento de Deus quando a gente atravessa o sofrimento. Aí você pode achar que algum tipo de privação é uma maneira de se conhecer Jesus. Mas se você tirar a palavra, não é cristianismo. É zen budismo, é qualquer outra coisa, é paganismo, mas não é cristianismo. Porque o próprio salmista, quando ele atravessou o sofrimento, olha o que ele diz, Salmo 119, 71. O sofrimento foi bom para mim. Como? Pois me ensinou a dar atenção aos seus decretos. Você ouviu isso? O meu e o seu sofrimento tem que fazer o seguinte: pegar nossa atenção e focar nossa atenção no ensino de Jesus. O sofrimento contribui para o nosso conhecimento pessoal de Jesus, fazendo-nos olhar para as Escrituras, buscar nas Escrituras respostas. E a principal resposta é: Senhor, eu quero te ver, eu quero te conhecer, eu quero que o Senhor se revele de uma forma mais doce, graciosa, presente na minha vida. Eu quero permanecer em Ti, e a forma de me permanecer em Ti é permanecer na Tua palavra. A Tua palavra revela quem Tu és. Por isso que o diabo, na palavra de Paulo em 2 Coríntios 4, por isso que o diabo cega a mente dos que não creem. E cega a mente dos que não creem para que eles não vejam a luz do Evangelho que revela Jesus. É o Evangelho que revela Jesus, 2 Coríntios 4, de 4 a 6, e o diabo sabe disso. Por isso que Jesus, na parábola do semeador, vai dizer o seguinte: a palavra é semeada, cai em solo duro, o Satanás vem e arranca a palavra, porque a palavra semeada é quem nos revela Jesus. E o diabo sabe disso, e nesse exato momento, ele está numa batalha para arrancar essa palavra de você, para que você não conheça Jesus. Não se iluda. Então Jesus diz: vocês são meus verdadeiros discípulos se vocês permanecerem na minha palavra, porque ele está nos ensinando. E aí ele clarifica isso, ele esclarece isso em João 15, como veremos, e aqui eu me adiantei e li alguma coisa para você. Esse permanecer na palavra é permanecer em Cristo. A leitura da palavra que não te leva a Cristo não cumpriu o seu propósito. E a maneira de você chegar a Cristo é pela palavra.
Valorize seu tempo de leitura bíblica, valorize seu tempo de oração. O crente precisa de vitamina BO. Sabe o que é isso? Bíblia e oração. Escreve aí no seu story do Instagram, crente precisa de vitamina BO, hashtag PL. Porque é verdade, não agora, tá? Presta atenção aqui. Porque é a pura verdade, o crente precisa de Bíblia, o crente precisa de oração. Oração para que Deus ilumine e faça o crente ver as maravilhas da lei do Senhor. Maravilhas essas que são a revelação de Jesus Cristo. No Antigo Testamento já era assim. 1 Samuel 3:21, eu vou ler aqui na Almeida, revista e atualizada, diz assim: continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Duvide de manifestações de Deus que não se pautam pela palavra. E aqui eu vou dizer algo muito arriscado. Mas no contexto, se você entender o que eu estou dizendo, você pode compreender. Vozes de Deus que não se manifestam pela palavra, pode ser surto psicótico e não escritura sagrada. E não o Espírito de Deus. Deus se manifesta por sua palavra. O livro é sagrado para nós, não porque nós tornamos o livro num ídolo, da mesma forma que eu e você precisamos das nossas córneas para enxergarmos, e eu das córneas mais o óculos. A gente precisa da Bíblia para ver Jesus. Segunda pergunta. O que significa permanecer na palavra? Ou como disse a NVT, fiel à palavra. O que significa isso? Os tradutores da NVT parece-me terem enxergado nessa contração na palavra, que na verdade o grego significa simplesmente o seguinte: permanecer dentro da. Mergulhados na palavra, dentro, e não é simplesmente fiéis a. Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem dentro da palavra. O que significa isso? O que significa quando a gente diz eu vivo na palavra? John Piper argumenta que a palavra de Jesus, como sendo ela mesma, ou tendo nela o foco, como foco, centro, a revelação de Deus em Cristo. Ele diz assim, essa palavra que revela Cristo, ela é uma espécie de campo de força, um campo magnético em torno da pessoa de Jesus, e quando alguém está na palavra de Deus, ou dentro da palavra de Deus, a pessoa está com efeito dentro desse campo de força, está sob o domínio da palavra, é atraído por esse campo magnético que vem da palavra de Jesus. E aí John Piper diz o seguinte: como que funciona esse campo magnético chamado palavra de Deus? Estar na palavra, estar nesse campo de força da palavra. O que significa isso? Ele diz assim, parte desse campo de força é a verdade da palavra. A palavra é a verdade. E aí quando nós estamos na palavra, nós estamos na verdade, nós estamos sendo persuadidos pela verdade, convencidos de que a palavra é verdadeira, vivemos nesse campo de força, de persuasão, vivemos na verdade, a verdade nos cativou, nos conquistou, de forma que agora tem sobre nós influência a verdade de Deus, e não o que eu sinto, mas o que a verdade da Bíblia diz, e não o que os outros pensam, e não o que a cultura hoje pensa como um todo, não, eu estou dentro desse campo magnético chamado Palavra de Deus, que me revela Jesus, que é a verdade, e que me atrai, e que põe as mãos sobre mim, e não me deixam sair, eu estou persuadido da verdade.
Como a jovem que eu atendi hoje, ela lendo alguns artigos, ela me disse: pastor, eu tive que deixar os artigos de lado, com medo de que esses artigos balançassem minha fé. Quando a gente está na palavra, essas coisas podem até nos balançar, mas a verdade sempre vai prevalecer. Mas estar na palavra é mais do que estar persuadido pela verdade. Estar na palavra, estar nesse campo de força da palavra, é a beleza da palavra, a beleza moral, a beleza espiritual que a palavra revela. E quando a gente está na palavra de Deus, a gente está sendo atraído por essa beleza. A beleza de Jesus, a beleza da palavra nos cativa, nós somos mantidos, atraídos pela beleza da revelação das Escrituras. É bonito as Escrituras, é bonito o que aprendemos, é belo, é cativante, chama a nossa atenção. Então veja que vai além de um conteúdo de verdade, mas é também algo encantador para mim e para você. Outra coisa, parte do campo de força é o valor supremo da palavra. Estar na palavra é ser capturado pela preciosidade da palavra que revela Jesus. A gente é persuadido agora não apenas da beleza, não apenas da verdade, mas do valor que essa beleza e essa verdade têm. É isso que significa estar na palavra. Nada nos dissuade. Não, eu estou cativo, estou na palavra, ela é bela, ela é a verdade, ela é valiosa. Outra parte do campo de força é o poder e a graça da palavra, de modo que quando a gente está dentro da palavra, a gente tem um coração pacificado, a gente fica esperançoso do que Deus tem para nos dar. A gente confia na palavra. Porque a gente sabe que Deus, como a gente cantou, não é Deus que mente. Todas as promessas de Deus são graciosas e o poder e a graça da palavra de Deus sossega o coração, enche o coração de esperança. É isso que significa estar na palavra, é ter essa graça que emana da palavra, que me é revelada na palavra, esse poder que entra em mim e sossega meu coração. Então, por exemplo, o primeiro milagre de Jesus, para usar o evangelho de João, foi num casamento, e aí você lê a palavra e vê Jesus transformar água em vinho. É como que ele estivesse dizendo: eu posso transformar qualquer coisa em algo muito melhor do que um dia já foi, não desista do seu casamento. Percebe? Por exemplo, é essa a persuasão da palavra, o poder da palavra, a graça que emana da palavra, a verdade que é a palavra, a beleza da palavra, o valor da palavra. Mas é mais do que isso, a palavra também é pão da vida, é água viva. E aí, estar nesse campo magnético da palavra de Deus é ser alimentado por ela, é ter a sede saciada pela palavra. E é ser também guiado pela luz que ilumina meus pés. A tua palavra é a luz que ilumina meu caminho. Então veja o que Jesus quer dizer quando ele diz: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem na minha palavra. Significa estar convicto da verdade da palavra de Deus, significa ser atraído pela beleza da palavra de Deus, significa ser persuadido do valor da palavra de Deus, significa ser pacificado e ficar cheio de esperança por causa da graça e do poder que emanam da palavra de Deus, significa ser nutrido do pão da palavra, significa ser refrescado e saciado pela água viva que sai da palavra, iluminado, guiado pelo brilho da verdade da palavra. É isso que significa estar na palavra. Você é colocado nesse campo de força, de poder chamado palavra de Deus, e você agora está sob uma nova verdade, algo sobre você, uma nova beleza te atrai, a da palavra.
Um novo poder domina você, o da palavra e não do engano do seu coração. Uma nova luz te ilumina, a luz que vem de Jesus pela palavra e nos mostra a verdade. Você come disso, você bebe disso, você se encanta com isso, você se persuade disso, você valoriza isso. É isso que significa estar na palavra, crente. Aí eu te pergunto, para esses que a gente vê por aí, é esse o tipo de estar na palavra que você encontra? Não, não é. Então você tem que sentir o que eu sinto quando eu olho para esse texto e olho ao meu redor. Meu Deus, quem poderá ser salvo a julgar pelo que a tua palavra diz e o que eu enxergo? Mas Jesus diz mais. O que significa permanecer na palavra? Permanecer. João 8,31 diz: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem na minha palavra. O verbo permanecer significa simplesmente permanecer, morar. Armar uma tenda e lá habitar. Esse verbo não traz em si mesmo qualquer conotação espiritual especial. Significa permanecer, chegar e ficar, morar na palavra, não sair da palavra para nada. É claro que não significa que você não pode fechar sua Bíblia em casa, digamos, deixá-la lá na cabeceira da cama e ir trabalhar, não é isso. Permanecer na palavra não é você sair com a Bíblia o dia inteiro assim. Permanecer na palavra significa permanecer nesse campo de força, de poder chamado palavra de Deus. Então significa, por exemplo, não deixar de ser persuadido pela verdade da palavra. Um sentimento surge no seu coração, um desejo surge no seu coração, e se você permanece na palavra, você vai medir o sentimento pela verdade da palavra, e não porque você sente. Quantas vezes eu ouço as pessoas dizer: pastor, então Deus me quer infeliz. Não, não. A vontade de Deus é sempre boa, agradável, perfeita. Então, permanecer na palavra é nunca elevar qualquer outra verdade acima da verdade revelada na Bíblia. Não importa o que você sente, não importa o que a cultura acredita, a sociedade apregoa, a verdade é a verdade, você permanece com ela, e você se julga por ela, e você se avalia por ela, você permanece nela, você não deixa, você não arreda o pé, você diz: nada vai me persuadir, se não estiver em coerência com a palavra. Outra coisa, permanecer na palavra significa não deixar de ser atraído pela beleza, pelo valor da palavra. É sempre buscar ver nas Escrituras o que de fato há nas Escrituras, o que há de mais belo, valioso, atraente, o próprio Jesus. Então, permanecer na palavra é você lutar com o seu coração, para o seu coração nunca deixar de ser atraído pela beleza e pelo valor da palavra. Você briga com o seu coração diante de Deus, você ora e você diz: me dá vontade de ler a palavra, Deus, me dá vontade de ler a Bíblia, meu Deus. Você muda de versão bíblica se for necessário, para que você tenha uma leitura mais prazerosa. Você marca os dias, as horas que você vai gastar lendo a Bíblia. Você briga, por quê? Porque você não quer deixar de ser atraído pela beleza e pelo valor da palavra. É isso que significa permanecer na palavra. Significa não deixar de descansar na graça e no poder que emanam da palavra. Nunca se afastar como se uma paz ou se um poder maior pudessem ser encontrados à parte da Bíblia. Não há paz fora da palavra. Não há poder transformador fora da palavra.
Eu posso chamar aqui o doutor Ciro, o doutor Tiago, psiquiatras, que frequentam, membro da nossa igreja, e eles dizerem para você. Você pode tomar o tanto de remédio que for. Você dorme, você acorda, anda às vezes, dependendo da dose, até tudo regular. E olha que esse que vos fala, toma umas receitinhas azul, viu? Estou criticando não, viu? O que eu estou dizendo é o seguinte, se não é a graça e o poder da palavra, receita azul só vai maquiar o problema do seu coração. É você não deixar a palavra de Deus penetrar. Tem gente que precisa da receita azul. E não critique quem beba. O que eu estou dizendo é que ela não é poderosa e graciosa como a palavra. Só a palavra muda. A palavra pelo poder do Espírito. É isso que significa permanecer na palavra. Senhor, eu preciso de graça para mudar. Eu preciso de poder para mudar. E só a sua palavra pode gerar em mim vontade, desejo, esperança. Percebe? Mas vem os problemas e o que a gente faz? A gente deixa a palavra. É impressionante isso. As pessoas não querem a palavra. Elas querem algum tipo de experiência, de sensação. Elas querem um match com Jesus. Match no sentido de... deu certo, deu uma liga, sabe? Não é assim que funciona. Permanecer na palavra é comer da palavra, é beber da palavra, é ver na palavra pão e água para a vida. Permanecer na palavra significa não deixar de ser guiado pela luz da verdade da Bíblia. É a Bíblia que vai dizer com quem eu devo me casar, como eu devo reger meu casamento, se eu posso ou se eu não posso transar antes do casamento, se eu devo ou não viver uma vida promíscua. É a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia. Não é o que você sente e não é o que todo mundo faz. E não é porque você vive no século 21. É a luz da verdade que te guia. É a palavra, isso é permanecer na palavra. Vocês são verdadeiramente meus discípulos, se vocês não se deixarem persuadir por outras verdades. Vocês são verdadeiramente meus discípulos, se vocês permanecerem atraídos pela beleza e pelo valor da minha palavra. Vocês são verdadeiramente meus discípulos se vocês descansarem na graça e no poder da minha palavra. Vocês são verdadeiramente meus discípulos se vocês comerem da palavra, beberem da palavra. Vocês são verdadeiramente meus discípulos se vocês deixarem a luz da palavra apontar o caminho. Esse é o verdadeiro discípulo. Isto é o que significa permanecer na palavra. E a última pergunta. Qual é a relação entre permanecer na palavra e ser verdadeiramente discípulo de Jesus? Jesus está dizendo aqui em João 8,31 que a marca do verdadeiro discípulo é duradoura, é permanente, é perseverante. O discípulo de verdade, ele se mantém no campo de força da palavra, ele vive sob o poder da palavra, sob o magnetismo da palavra. Não existe no discípulo de verdade sabores temporários ou passageiros da verdade. Não, a verdade é sempre verdadeira, a beleza da palavra é sempre beleza para ele, valorosa, poderosa, graciosa, a palavra é sempre pão, água, luz. Ele permanece, ele não abandona a palavra, ele não abandona a fonte. O crente, ele não é beija-flor, o crente é águia. Beija-flor vem aqui, beija essa florzinha, abana o rabinho bonitinho. Você tem vontade de matar um beija-flor? Ninguém tem.
Nem as pombinhas fedorentas que dá doença na gente. Quanto mais um beija-florzinho. Mas crente não é beija-flor. Vem aqui, beija essa. Beija a outra. Já viu crente beija-flor? Vem o vento. Vem a tempestade. Varre o coitadinho. Destrói o bichinho. Agora a águia não. A águia habita nas alturas, nas rochas, enxerga a distância, o temporal. É firme, é forte, é permanente. A relação que há no que Jesus está dizendo é simples. Você é verdadeiro discípulo se você permanecer. Porque se você não permanecer, você não tem autoridade bíblica para dizer que é. Para você dizer diferente do que eu estou te dizendo, você vai ter que fazer um esforço de distorção bíblica, porque a conclusão mais óbvia é essa. E a única, e a verdadeira. Verdadeiros discípulos permanecem na minha palavra, diz o Senhor Jesus. E sabe por que eles permanecem? Porque eles entendem o que Pedro entendeu em João 6, 68 e 69. Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não, Senhor, nós não vamos te deixar. Nós vamos permanecer nessas palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Você consegue ver o campo magnético aqui em Pedro? Ele até vacilou depois, ele até negou Jesus, mas voltou loguinho. Ele caiu, ele tropeçou, mas se arrependeu, pediu perdão e voltou. Ele não ficou vivendo lá longe do campo de força da palavra. Não, ele disse, não, nós cremos, nós sabemos, é persuasivo, é verdadeiro, é valoroso, é belo. É pão, é água, não tem para onde ir, só o Senhor tem palavras de vida eterna. É assim que você encara Jesus? O Jesus que a Bíblia revela? Ou você é um beija-flor? Ou você é um beija-flor que vive de coisas bonitinhas? Isso não te leva longe na vida. Isso não te leva longe. O Senhor te trouxe aqui hoje à noite para você fazer um exame, um teste, um check-up espiritual. E a pergunta é, você é discípulo de verdade, de mentira ou de jeito nenhum? Como é que você se vê? Mas antes de você se responder isso, a pergunta seguinte é, com base no que você se avalia? Deixa eu te dizer uma coisa, só tem um teste confiável. Não é o que você pensa sobre você, não é o que você sente sobre você, não é o que você acha sobre você. O teste confiável é o que Deus mesmo diz sobre você. E o que Ele diz na sua palavra é que o verdadeiro discípulo permanece na minha palavra. O teste é a palavra. E o exame tem que revelar que a palavra de Jesus tem poder sobre a sua vida. É verdadeira para você, é valiosa para você, é bela para você, é saborosa, é água viva para você. Então, se você é um crente em Jesus, a minha oração é que o Senhor use essa palavra para confirmar e fortalecer e alegrar o seu coração na palavra. Queira mais de Jesus. Saiba que é normal desertos, momentos de sequidão, é normal para você fazer como o salmista e dizer, Senhor, minha alma é como a corça com sede, e eu quero o Senhor, porque eu sei que só o Senhor pode matar essa sede. Se você é crente em Jesus, permaneça confiando nessa palavra, buscando, bebendo, comendo dela. Diga, Senhor, não me deixe jamais olhar para essa palavra e desprezá-la, que eu possa olhar para essa palavra e ver nela Jesus. Que Jesus a cada dia se revele mais belo, mais encantador, mais bonito, mais chique,
mas tudo para mim. Jesus é mais importante do que café da manhã, gente. Tem gente que acorda de mau humor enquanto não come, não toma café, não melhora. Jesus é mais importante que café da manhã, Jesus é mais importante que almoço, Jesus é mais importante do que tudo, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. Ó crente, que o Senhor possa avivar no seu coração o desejo pela palavra. A palavra que te revela Jesus. Vá para os pequenos grupos, vá para os PGMs, pegue esse sermão, estude esse sermão, ore a palavra, encontre uma maneira de se encantar, frequente a escola bíblica, queira ouvir mais mensagens, em nome de Jesus, permaneça na palavra. Agora, se você não é discípulo de jeito nenhum, minha oração é que essa palavra dê vida à sua alma. Que essa palavra revele para você que você precisa de alguma verdade na sua vida, e essa verdade é Jesus. A sua alma precisa de água, e a água da vida é Jesus. A sua alma precisa de pão, de comida, e é Jesus quem vai matar a sua fome. Não é sexo, não é segurança bancária, não são filhos bem criados. Você precisa do poder da palavra, da graça da palavra. Você precisa de Jesus. Você precisa de uma luz que vai iluminar o seu caminho, e essa luz é a verdade revelada por Jesus. É a Bíblia. Você precisa de vida plena, de vida abundante, só Jesus pode dar. Você precisa de perdão diante de Deus, e Jesus é o Cordeiro de Deus, que morreu no seu lugar, pagando o preço do seu pecado. Creia nele. Agora, se você é um crente de mentira, eu oro a Deus para que você aí no fundo do seu coração, diga: Deus, a Bíblia deixou de ser verdade para mim há muito tempo. A Bíblia deixou de ter valor para mim há muito tempo. A Bíblia deixou de ser bela há muito tempo. Há muito tempo que eu não mato a sede lendo a Bíblia. Há muito tempo que eu não como para minha alma lendo a Bíblia. Há muito tempo que eu não busco poder na Bíblia. Há muito tempo que eu não busco graça na Bíblia. Se esse é você, arrependa-se agora e diga: Deus, livra-me da mentira, da falsidade, da hipocrisia. Senhor, eu quero viver no campo de força da palavra. Eu quero que a verdade me persuada. Eu quero que a verdade me encante. Eu quero ver valor em Jesus, no Jesus que a Bíblia revela. Eu quero que isso controle minhas emoções, meus sentimentos, minhas decisões. Eu quero que isso ilumine o meu caminho. Ô crente, crente de mentira, acorde. Se eu não amasse você, eu já estaria lá no capítulo 9, 10 de João, e não estaria aqui te dando a segunda chance, para você, terceira na verdade, que já é a terceira vez nesse texto, para você acordar e falar: Deus, acordei, foi o Senhor. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Jesus disse aos judeus que creram nele, Jesus disse aos discípulos de verdade, aos discípulos de mentira: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem dentro da minha palavra. Experimente o poder da palavra. Viva abundantemente, eternamente. Marque um encontro com Jesus, encontros diários com a palavra. E essa semana encontre 1, 2 ou 3, sente com ele, com ela, com eles. Leia o sermão com eles, leia a Bíblia com eles. E que o poder da palavra se mostre de fato poderoso na sua vida. E se vivermos até domingo que vem, e aqui estivermos juntos novamente, se Deus nos permitir. Não, domingo que vem eu vou ter que dar um break na série. É ceia, e nós vamos começar a estudar o pacto. Todo culto de ceia,
nós vamos estudar o pacto da Igreja Batista. No outro domingo seguinte, nós vamos voltar e nós vamos nos concentrar no verso 32. E o sermão vai se chamar o versículo do Bolsonaro. Mentira. Porque o versículo diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Nós vamos gastar um sermão inteiro nesse versículo. Porque todos nós aqui, de uma maneira ou de outra, precisa ser liberto. Liberto. Amém, meu povo? Que Deus te abençoe com graça e que o poder da palavra te leve a Jesus, te encante com Jesus e que você não largue Jesus.